A Igreja Católica, um farol de fé por séculos, encontrou-se em uma encruzilhada nos anos tumultuados que se seguiram ao Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. Desse período de intensa mudança e agitação, surgiu a Igreja Católica Palmariana, um grupo pequeno, mas expressivo, que afirma ser a verdadeira continuação da única Igreja verdadeira estabelecida por Jesus Cristo. No cerne de sua reivindicação está o documento Onde está a verdadeira Igreja? Um tratado que descreve sua interpretação da história da Igreja, profecia e a alegada apostasia da Igreja Católica Romana. Este documento serve como um roteiro para entender a visão de mundo palmariana, um mundo em que avisos divinos foram ignorados. Inimigos se infiltraram nos mais altos escalões da Igreja e apenas um remanescente permanece fiel aos ensinamentos autênticos de Cristo. A Igreja Palmariana vê a era pós-Vaticano II como um tempo de grande crise, um período marcado pelo que eles percebem como erro doutrinário, decadência moral e um afastamento das práticas tradicionais da Igreja. Para eles, as reformas iniciadas pelo Vaticano II não foram meras atualizações de práticas desatualizadas, mas sim uma tentativa deliberada de minar a Igreja por dentro. Essa crença, profundamente arraigada na perspectiva palmariana, forma a base sobre a qual toda a sua estrutura teológica é construída. Central para a narrativa palmariana é a crença de que Deus, por meio de uma série de aparições marianas, tentou alertar a Igreja e o mundo sobre a crise iminente. Essas aparições, que vão desde La Salette, em 1846, até Garabandal, na década de 1960, são interpretadas pelos palmarianos como apelos urgentes para arrependimento e retorno à piedade tradicional. As mensagens transmitidas por meio dessas aparições, argumentam eles, foram amplamente ignoradas ou descartadas pela hierarquia da Igreja, abrindo caminho para a crise que eles acreditam ter engolfado a Igreja moderna. A interpretação da Igreja palmariana desses eventos, embora controversa, oferece um vislumbre de uma visão de mundo profundamente arraigada, moldada por um profundo senso de urgência e uma convicção de que somente eles possuem as verdadeiras chaves para a salvação. Seu documento, Onde está a verdadeira Igreja?, serve tanto como um chamado às armas quanto como um aviso ao mundo, um testemunho de sua crença inabalável de que o destino da humanidade está em jogo. A Igreja é chamada de palmariana, devido às aparições marianas que ocorreram em Palmar de Troia, uma pequena aldeia na Espanha, em 1968. Essas aparições são vistas como um sinal divino que confirmou a missão e a legitimidade do grupo. A Igreja Palmariana vê as aparições marianas com a maior seriedade, acreditando que sejam mensagens divinas enviadas para guiar a humanidade, especialmente em tempos de crise e confusão. Eles apontam para uma série de aparições ao longo da história, cada uma como uma peça em um quebra-cabeça maior, revelando o estado perigoso da Igreja pós-Vaticano II. Essas aparições, argumentam, servem como avisos severos, sinos de alarme celestiais soando contra a crescente onda de apostasia e declínio moral. As aparições em La Salette, França, em 1846, marcam o início desta cadeia celestial de avisos. A interpretação palmariana enfatiza a mensagem dolorosa da Virgem Maria, que lamentou a profanação do sábado, a rejeição do sacrifício de seu filho e a onipresença do pecado. Essas ofensas, ela alertou,
levariam a castigos e tribulações, a menos que a humanidade se arrependesse e retornasse a Deus. As aparições em Lourdes, França, em 1858, embora frequentemente associadas à cura e milagres, também são vistas pelos palmarianos através das lentes do aviso. Eles destacam os pronunciamentos de Maria sobre a necessidade de penitência e oração, interpretando-os como um chamado à renovação espiritual diante do crescente secularismo e materialismo. Os fiéis, acreditam eles, estavam sendo instados a fortalecer suas almas contra as trevas que se aproximavam. Talvez as aparições marianas mais conhecidas, as de Fátima, Portugal, em 1917, recebam peso particular na narrativa palmariana. Os 3 segredos confiados aos pastorinhos, argumentam, previram um século de guerra, perseguição e a disseminação do comunismo, culminando em uma grande apostasia dentro da própria Igreja. Esses avisos, eles acreditam, foram amplamente ignorados ou mal interpretados, preparando o cenário para a própria crise que eles agora percebem. Essas aparições, juntamente com outras reconhecidas pela Igreja palmariana, formam uma tapeçaria de advertência, um coro celestial clamando por arrependimento e um retorno à fé e prática tradicionais. Os palmarianos acreditam que essas mensagens, embora frequentemente recebidas com ceticismo e resistência, são a chave para entender os eventos tumultuados que abalaram a Igreja em seu âmago. Para eles, as aparições marianas não são meras curiosidades históricas, mas sim apelos urgentes do céu, ignorados por conta e risco da humanidade. A narrativa da Igreja palmariana dá uma guinada acentuada em direção à conspiração com sua alegação de um plano mestre orquestrado pela maçonaria. Esse plano, alegam, visa infiltrar e, por fim, destruir a Igreja Católica por dentro, corrompendo seus ensinamentos e desviando os fiéis. Essa crença, embora carente de evidências verificáveis, forma a pedra angular da visão de mundo palmariana, moldando sua interpretação dos eventos históricos e alimentando sua desconfiança em relação à Igreja pós-Vaticano II. Segundo a Igreja palmariana, a maçonaria, com suas raízes no secularismo da era do Iluminismo e sua ênfase na razão sobre a fé, representa a antítese do verdadeiro cristianismo. Eles a veem como uma força subversiva, trabalhando ativamente para minar a autoridade da Igreja e substituir a fé tradicional por uma visão de mundo humanística. O plano mestre, conforme descrito pela Igreja palmariana, é uma estratégia multifacetada que se desenrola ao longo de gerações. Supostamente envolve a infiltração em seminários e outras instituições da Igreja, colocando simpatizantes da maçonaria em posições de influência. Esses indivíduos, acreditam eles, trabalham para minar sutilmente os ensinamentos tradicionais, promover interpretações liberais da doutrina e, por fim, erodir a autoridade espiritual da Igreja. A Igreja palmariana aponta para as reformas do Concílio Vaticano II como evidência deste plano mestre em ação. Eles veem a ênfase do concílio no ecumenismo, sua abertura ao pensamento moderno e suas mudanças na liturgia como tentativas deliberadas de diluir a fé e torná-la mais palatável ao mundo secular. A introdução da missa vernácula, a recepção da comunhão na mão e a simplificação dos trajes religiosos são vistas como vitórias simbólicas para a agenda maçônica, significando uma ruptura com a tradição e um movimento em direção a um modelo de igreja mais protestante e menos hierárquico.
A crença palmariana no plano mestre fala de um medo profundo de conspiração e uma desconfiança de forças externas que buscam minar a verdadeira fé. É uma narrativa que ressoa com aqueles que sentem um senso de despossessão e desilusão com a Igreja moderna, oferecendo uma estrutura para entender o declínio percebido dos valores tradicionais e a ascensão percebida do humanismo secular. O pequeno vilarejo de El Palmar de Troia, no sul da Espanha, tornou-se um ponto focal para a Igreja palmariana, marcando um ponto de virada em sua narrativa e solidificando sua ruptura com a Igreja Católica Romana. Foi lá, a partir de 1968, que uma série de supostas aparições marianas começou a capturar a atenção de católicos devotos que buscavam consolo e orientação em meio à turbulência que assolava a Igreja. No centro dos eventos em El Palmar de Troia estava Clemente Domingues y Gomes, um leigo carismático que afirmava ter visões da Virgem Maria e de outras figuras religiosas. As visões de Domingues y Gomes, frequentemente descritas como dramáticas e apocalípticas, rapidamente atraíram seguidores, com muitos acreditando que ele era um mensageiro escolhido, um profeta moderno encarregado de entregar avisos e instruções divinas a uma igreja desgarrada. As mensagens recebidas por Domingues y Gomes ecoaram as preocupações da Igreja palmariana sobre a direção da Igreja pós-Vaticano II. Ele falou de uma grande apostasia em andamento, alertando sobre uma falsa igreja liderada por infiltrados e hereges. Ele pediu um retorno à piedade tradicional, enfatizando a importância da missa tridentina, da devoção mariana e da estrita adesão aos ensinamentos pré-Vaticano II. À medida que o número de seguidores de Domingues y Gomes crescia, também aumentava a intensidade dos eventos em El Palmar de Troia. Peregrinos de toda a Espanha e de outros lugares acorreram ao local, atraídos por relatos de milagres, fenômenos solares e pela presença carismática do próprio Domingues y Gomes. As aparições em El Palmar de Troia, imbuídas de uma aura de revelação divina e desgraça iminente, tornaram-se o evento fundamental sobre o qual a Igreja palmariana construiria sua identidade. Os eventos em El Palmar de Troia, embora descartados pela Igreja Católica Romana como histeria coletiva ou pior, foram interpretados pelos palmarianos como um sinal claro de que Deus havia escolhido um novo caminho, um novo instrumento para preservar a verdadeira fé. Domingues y Gomes, aos seus olhos, não era apenas um visionário, mas um líder divinamente designado, destinado a guiar os fiéis através da tempestade que se aproximava.